O petróleo sobe com a tensão no Oriente Médio e toda vez que isso acontece, duas ações aqui no Brasil entram no radar dos investidores: Petrobras e Prio. Será que faz sentido comprar elas agora? Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos em relação a essas tensões do Oriente Médio, o que afeta diretamente o petróleo, fazer uma análise completa do preço do petróleo e também o quanto essas duas empresas podem entregar para esse ano de 2026, se esses preços do petróleo continuarem desta maneira. E meu preço teto para as duas empresas. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. E eu já te convido para deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e desse canal. Primeiramente, eu vou mostrar aqui um gráfico do petróleo que eu já fiz em vídeos anteriores. Lá em dezembro, eu fiz um vídeo falando que o petróleo, na minha opinião, estava bastante barato por vários motivos técnicos e também em relação a descontar o petróleo pela inflação. Aqui vocês podem ver que lá em dezembro ele estava cotado na faixa dos US$ 63 e atualmente ele está em US$ 83. Obviamente isso aconteceu principalmente por conta desses conflitos, bloqueio naquele estreito lá perto do Irã, o Estreito de Hormuz. Então isso acarretou uma alta bem acentuada nos preços do petróleo. E aqui vocês podem ver onde estão sendo os conflitos e o Estreito do Hormuz foi bloqueado por conta desses conflitos. Vários navios começaram a ser atacados pelo Irã, então isso levou com que várias embarcações não passassem aqui. Isso aqui é uma atualização, existe um site, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, que mostra a atualização em tempo real de todas as embarcações que existem no mundo. E aqui vocês podem ver que grande parte das embarcações ficaram paradas bem longe desse estreito. Aqui parece estar perto, mas está bem longe. E por que isso é importante? Grande parte do petróleo exportado para o mundo vem desses países que estão nesse estreito. Ali, por volta de 20% do petróleo do mundo está presente nesse estreito. E nesse gráfico vocês podem ver exatamente isso. Aqui vocês conseguem ver na parte vermelha da porcentagem de demanda global de petróleo, que isso dá praticamente 20%. E o principal player é a Arábia Saudita e vem sendo atacada principalmente algumas plataformas da Saudi Aramco, que o Irã vem atacando elas. Isso é prejudicial para a oferta de petróleo no mundo, o que pode acarretar preços maiores. Mas isso não quer dizer que você vai comprar empresas de petróleo somente por esse motivo. Eu sempre destaquei que o ideal é você comprar quando ninguém quer comprar. E era exatamente naqueles momentos que eu destacava para vocês. Naquela época, a PetroRio estava em R$ 37, chegou a bater até R$ 33. Petrobras estava nos 29, chegou a bater até 28,50, mas ninguém queria naquela época. Agora, Petrobras está quase 42, Prio está quase R$ 60. Obviamente, Prio tem um grande trigger de aumento forte de produção por conta de novos campos que vão entrar, principalmente o Wahoo. E isso vai fazer com que os preços da Prio aumentem de forma acelerada, principalmente se esses preços do petróleo e esses conflitos continuarem por bastante tempo. Mas eu sempre destaco aqui, não operem notícias, não fiquem operando por conta, começou a subir petróleo agora, a guerra vai durar por muito tempo, eu vou lucrar agora. Isso você vai quebrar a cara e pode deixar bastante dinheiro na mesa. Vou passar rapidamente aqui pelo gráfico do petróleo, onde vocês podem ver que ele veio seguindo essa resistência aqui, rompeu ela lá naquele conflito da Rússia e agora rompeu essa cunha descendente. Se olharmos para as médias móveis, você pode ver aqui em laranja é a média móvel de 21 e em roxo é a média móvel de 200 períodos. Quando olhamos para o gráfico semanal, vocês podem ver que atualmente essa média móvel foi rompida de 200 períodos, que estava sendo uma resistência, até mesmo a média móvel de 21 estava sendo a resistência e foi rompido, então mostra bastante força aqui do petróleo. E quando olhamos para a parte do mensal, o rompimento também das duas médias móveis, principalmente a curta, a de 21 e a de 200 meses, aqui nesse caso do gráfico mensal. E como vocês podem ver pelo FIBO, o petróleo travou um pouco aqui nesse FIBO, mas está com cara que vai continuar subindo, principalmente se essas tensões, esses ataques continuarem acontecendo nas plataformas de petróleo da Saudi Aramco. O que eu acredito aqui? Qual é a minha visão? Obviamente, eu acredito que pode ter uma correção aqui do petróleo, mas se esses conflitos continuarem, existe bastante mundo do petróleo e aqui para esse FIBO de 76% lá nos mais $100, US$ 109,
mais ou menos. Obviamente que vai depender desse conflito todo continuar acontecendo. Não existe nenhuma garantia disso. Por isso que você tem que se posicionar antes. Quando eu falava bem que eu estava comprando, indicando para meus clientes Petrobras e PetroRio, nesses momentos onde o petróleo fez basicamente um fundo duplo. Muitas vezes você já sabe que as operações dessas empresas são excelentes. Não tem muito que mais olhar no operacional. Você olha a commodity específica dessa empresa. E você vai ter que olhar um pouco mais para gráfico. Infelizmente, tem gente que não gosta de gráfico. Eu, pessoalmente, não entro em posições somente pelo gráfico, mas na parte de commodities você tem que olhar um pouco dos gráficos. Não comprar perto de topos, altas muito ascendentes. Geralmente é ideal você comprar nesses períodos. Obviamente que pode ser que o bonde passe, a guerra acabe rapidamente e esse petróleo volte a cair com mais intensidade. Eu pessoalmente acredito que essa região dos 50, 60 dólares aqui é uma região de bastante resistência, então eu não vejo o petróleo caindo abaixo disso, pelo menos agora no curto prazo. Mas pode acontecer. E para isso você tem que estar ciente que sua posição pode derreter se isso acontecer. Eu, pessoalmente, tenho uma posição bem grande em petrolíferas, como vocês podem ver na carteira do canal. Depois eu vou fazer um vídeo atualizando a carteira do canal para vocês. Nesses preços do petróleo e nessa alta atual, pode ser que eu comece a reduzir as minhas posições. E quando olhamos para conflitos, qual foi a reação do mercado? Esse gráfico aqui é bastante interessante, que mostra alguns históricos de reações das altas do preço do petróleo em alguns conflitos que aconteceram, principalmente ali no Oriente Médio. E aqui vocês podem ver que no conflito da Rússia o petróleo subiu em um mês mais de 25% e em 3 meses 18%. Na Guerra do Golfo, o petróleo subiu em 3 meses 65%, em um mês 29%. Pode ser que aconteça a mesma coisa no momento atual, porque é uma área bastante parecida com essa Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi ali naquela mesma região do Oriente Médio, onde existem grandes produtoras e exportadoras de petróleo. Então, não tem como descartar uma alta forte do petróleo se esse conflito continuar acontecendo nos próximos meses. E agora vamos falar principalmente das empresas que destacamos no início do vídeo. Petrobras e PetroRio. Vocês podem ver que a produção da Petrobras vem subindo de uma forma bastante acelerada para o tamanho da empresa nos últimos anos, onde a empresa já espera para 2027 4,6 milhões de barris de petróleo por dia. E essa produção vai ficar um pouco mais estagnada até 2030. E essas premissas aqui do PTG são bastante interessantes, elas são recentes, são no relatório que saiu no dia 2, foi ontem, então é bastante recente em relação aos preços atuais da Petrobras e PetroRio. Aqui vocês podem ver o preço do petróleo, onde eles colocam essa curva de sensibilidade aqui, onde o preço do petróleo atualmente está nessa região entre 80 e 85 dólares, vocês viram que está quase 85 dólares, vamos colocar que está 85 aqui, só para eu não precisar passar muita coisa aqui, qualquer coisa vocês pausam o vídeo e dão uma olhada nos valores. Isso aqui define o fluxo de caixa livre yield da Petrobras, porque seria basicamente pegar o fluxo de caixa livre da empresa e dividir pelo seu valor de mercado. Nesse preço de 85 dólares, com o diesel em 17 dólares, seria a região menor dele. Obviamente isso não vai acontecer, o diesel vai aumentar de preço, então pode ser que fique aqui no 22. Vamos colocar que vai ser 22. Então, o fluxo de caixa livre yield da Petrobras ficaria em quase 15%. Como ela paga geralmente 45% do seu fluxo de caixa livre, então podemos esperar aí um dividend yield de quase 7 a 8% no preço atual da Petrobras, de R$ 41. Lembrando que quando eu falava de Petrobras, ela estava nos R$ 30, R$ 31, o petróleo estava nos 60 a 65 e lá ela tinha um fluxo de caixa livre yield de quase 20%. Isso caiu porque o preço da Petrobras aumentou, mas com o petróleo aumentando, ela gera mais caixa. Então, isso foi ajustado aqui por conta da geração de caixa. E se o petróleo continuar subindo, podemos ter algo entre 16 a 17% de fluxo de caixa livre. Então a Petrobras poderia pagar aí bem perto dos 10% de yield nas cotações atuais da empresa. Imagina quem comprou Petrobras ali na casa dos R$ 30, que não foi tão longe, não é um período tão longe. Não é como se eu falasse, isso aconteceu há vários meses. Isso foi 3 meses atrás. 3 meses atrás você podia comprar a Petrobras a R$ 30. E agora vou falar sobre a produção da Prio.
A Prio tem um prêmio maior em relação às suas ações por conta do acelerado aumento de produção que a empresa vem entregando. Bons pontos de compra da Prio foram principalmente em 2024 e 2025 por conta de alguns problemas, alguns postos não entraram em operação no prazo definido, o mercado foi lá e bateu nas cotações da empresa. Gerou algumas janelas de oportunidade. Eu pessoalmente comprei bastante Prio ali nos R$ 38, R$ 40. Aqui vocês podem ver que para 2025 o mercado esperava 105 mil barris por dia e para 2026, 189. Então já é praticamente dobrando a sua produção. E para 2027, 228. Se olharmos para a diferença entre 2024 e 2027, seria praticamente quase triplicar a produção da PetroRio. Lembrando que o mercado precificava a PetroRio aqui na faixa de R$ 40 mais ou menos, então não é nada absurdo se a PetroRio entregar todo esse crescimento de produção, ela chegar ali perto da casa de R$ 80, quase R$ 100. Isso não é nada absurdo, caso o petróleo continue nesses patamares de $85. E aqui vocês podem ver o custo de produção da PetroRio caindo de forma bastante acelerada por conta dessas melhoras das sinergias dos novos campos. E olhando também para a premissa de sensibilidade, como eu mostrei com a Petrobras, vocês podem ver aqui na faixa atual de petróleo, que está aqui na casa de quase $85, vocês podem ver que o mercado espera um fluxo de caixa livre yield de quase 30% com o petróleo em $85. Eu sou um pouquinho mais pessimista nas minhas contas, eu coloco na faixa de $80 no meu preço teto para calcular o meu preço teto. E aqui vocês podem ver que, caso o petróleo suba ainda mais, a PetroRio poderia estar entregando 32% de fluxo de caixa livre yield. Quer dizer o quê? Ela vai entregar uma geração de caixa de praticamente 1/3 do seu valor de mercado em um único ano, o que é bastante absurdo de se entender. Por isso que o mercado, geralmente, quando acontecem essas altas de preço de petróleo e aumento de forte produção, o mercado tem que reprecificar essa ação, porque praticamente ela está de graça. Em um ano, a pessoa teria 1/3 do seu valor investido, teoricamente, de volta em geração de caixa dessa empresa, o que não faz muito sentido ficar bastante tempo. E aqui vocês podem ver a parte consolidada de todas as empresas. A Petro, na casa aqui dos $80 a $85, ela deve entregar 15% de fluxo de caixa livre yield, e a PetroRio na casa dos 30%. Brava e Recôncavo também são empresas com bastante fluxo de caixa livre, mas elas têm alguns problemas que eu não gosto de ficar correndo bastante risco em relação às empresas. Já que temos Petrobras e PetroRio, para que correr bastante risco com as outras? Essa é a minha visão em relação a isso. Tiago, então quer dizer que tá caro, tá barato? Me explica. Eu, pessoalmente, não compro mais Petrobras e nem PetroRio. Meu preço teto, como eu já destacava há bastante tempo, era de R$ 38 para a Petrobras, mesmo se o petróleo subisse. Eu já tinha definido que eu compraria a Petrobras até R$ 38 por conta daquela geração de caixa, para ter uma segurança ali caso o petróleo volte os patamares de $60, que essa geração de caixa vai cair fortemente e o mercado vai bater sim nas cotações de ambas as empresas. Então essa margem de segurança me impede de cometer um erro gigante de achar que o petróleo vai ficar sempre subindo, caia na cilada de ficar comprando na euforia, como geralmente o mercado todo vai atrás. Hoje vocês podem ver que minhas premissas ficam aqui na casa de quase 14% de fluxo de caixa livre yield para a Petrobras, nesses preços de 41,34. Esqueça isso aqui, eu esqueci de atualizar. O dividend yield da Petrobras deve girar aqui em torno de quase 8%, como eu falei com vocês. O PL, esqueçam o PL, aqui eu esqueci de alterar para EV/EBITDA. Então, como vocês podem ver, não tem mais margem de segurança, na minha opinião, para a Petrobras. Eu prefiro não correr mais esse risco. E enquanto PetroRio, eu sou um pouco mais pessimista em relação a colocar um preço teto muito elevado para a empresa, porque podem acontecer problemas na execução desses novos campos, na produção desses novos campos, atraso como já aconteceram. Então eu não vou na euforia de achar que ela vai entregar os 30% de fluxo de caixa livre. Eu sou bem mais pessimista. Aqui na minha conta eu coloco R$ 52 o máximo de preço teto. Antes dessa alta toda e antes desses novos aumentos de produção da PetroRio, eu tinha um preço teto ali na faixa de 46 a R$ 47. Mas em geral eu comprava abaixo de 42, eu já comprava e depois eu nem olhava muito mais. Porque eu sempre destaco que eu gosto de comprar empresas de commodities nos menores preços possíveis, principalmente quando o petróleo está barato. Eu só fico olhando para caso o petróleo comece a ficar em preços bastante absurdos, e eu vou lá e reduzo as minhas posições
porque não vai ter muito jeito. Como se diz, o petróleo não vai subir para sempre. E aqui vocês podem ver 27% de fluxo de caixa livre yield, eu considero aqui $80 o barril. Se cair para os 60, a Prio fica ali na casa de 19% nesse preço atual, então fica aqui uma margem de segurança, por isso que eu deixo o preço teto em R$ 52. Essas são as minhas visões para as duas empresas e para o petróleo. Então, pessoal, um vídeo bastante resumido aqui em alguns pontos, mais complexo em algumas partes, principalmente olhando a parte gráfica. Eu, pessoalmente, estou posicionado nessas empresas de petróleo, mas, como eu já venho destacado há algum tempo, eu me posicionei nessas empresas quando o petróleo estava na casa de 60 a $65. Foi onde eu mais aumentei minhas posições. Eu tinha umas posições quando o petróleo estava ali na faixa de 70, 75, mas eu fui aumentando com mais intensidade quando teve essas fortes correções no petróleo. E o principal produto de exportadores de petróleo é o petróleo, então você tem que olhar para o preço do petróleo. A parte operacional das duas empresas é bastante excelente, tem alguns problemas que podem acontecer nas duas. Geralmente a Prio é mais afetada por conta da menor produção em relação à Petrobras. Vocês viram, a Petrobras produz quase 5 milhões de barris por dia, enquanto a Prio vai produzir em 2027 228 mil. Então é uma diferença bastante significativa. Uma parada de algum campo da Petrobras não vai afetar de forma tão intensa quanto afeta na Prio. Então essa é a diferença de risco que você tem que entender das duas. Tudo bem, uma é estatal, pode ter rolos e tudo mais, mas eu nem fico ligando muito para essa parte de política da empresa, porque isso para mim é mais ruído, eu ignoro totalmente, eu olho apenas para o petróleo e aumento ou redução de produção e de custos que a Petrobras possui. Fica aqui essa minha visão para vocês. Se vocês concordam com essa visão ou discordam, já deixa aqui nos comentários para eu entender qual é a visão de vocês, que eu acho bastante importante a gente ter essa discussão aqui. Também me digam se vocês têm essas empresas na sua carteira e se vocês estão comprando ou vendendo no momento atual. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ter mais vídeos como esse aqui e ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.